Boa tarde, bem-vindo aqui a mais um programa da Causa Operária TV, né, o programa de Índio, né, o programa aí que aborda as questões de luta pela terra, né, as questões indígenas, quilombolas, né, questões ambientais, né, o programa é apresentado, né, por mim, né, Renato Faraque, tá diretamente aqui da Bahia, né, hoje a companheira Daniele não vai poder participar, mas a gente vai tocar o programa aqui, né, como a gente faz toda quarta-feira, às 16 horas, né? Bom, antes de começar, sempre pedir para os companheiros aí curtirem e compartilharem o vídeo, né? É uma forma de contribuir aí com a Causa Operária TV, ajuda a divulgar, né, as informações, o programa, né, o PCO, né, uma análise aí do ponto de vista dos trabalhadores, né? Também pedir para os companheiros se tornarem membros, né, da Causa Operária TV, né, tá chegando aí aos 90 mil, né, tem 88 mil, né, rumo aí aos 90 e 100 mil membros, então torne-se membro, né, tem o valor mínimo ali é 6,99, um valor irrisório, mas que a contribuição é importante, né, para manter a Causa Operária TV aí, manter uma imprensa independente. Tem outros valores, tem outras formas de contribuir, né, então pedir para os companheiros aí se tornarem membros. Também, antes de começar o programa, né, fazer aqui também a propaganda da Universidade de Férias. Né, o partido aí vem fazendo uma campanha em torno da Universidade de Férias. Né, esse ano, por causa da pandemia, né, pela primeira vez aí vai ser de forma virtual, né, vai ser por transmissão da internet, por causa da pandemia aí se agravando, né, toda essa situação que a gente está acompanhando, está vendo aí, né, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Né, então o partido decidiu agora fazer isso de maneira virtual. Né, então o tema, né, sobre o stalinismo, né, um tema importante aí, né, como o partido vem discutindo, né, um tema, inclusive, até para fortalecer aí a política da frente ampla, né, então o partido resolveu, né, colocar o tema do stalinismo para esclarecer os militantes, esclarecer, né, quem acompanha a Causa Operária TV, os militantes ativistas aí de esquerda, né, sobre o tema, né, então o tema é extenso, né, o tema tem muita coisa para se colocar, em geral esse tema é abordado aí de uma maneira, né, que não condiz com a realidade, então o partido resolveu, né, fazer aí do ponto de vista marxista o que foi o stalinismo, né? Então não deixe de acompanhar, né? O valor aí é um valor muito baixo, né? Que é apenas R$ 100, né? Então pedir para os companheiros aí se inscreverem no site, né, da Universidade Marxista. Lá tem como fazer a inscrição, as maneiras de fazer o pagamento, né? E assim, né, acompanhar aí a Causa Operária TV, né? O partido da Causa Operária dá uma importância muito grande à formação dos militantes, né? O processo aí de formação. Essa atividade da Universidade de Férias é a maior e mais tradicional, né, da esquerda nacional, né? Já há mais de 20 anos que ocorre, né? Então eu pedi aí para os companheiros não deixarem, né, de se inscrever, de participar, né, do curso. O curso vai ser só para quem assinar, né, então pedir para os companheiros aí, né, participarem, tal, já começarem a se inscrever, né, o número de vagas é limitado, né, tem toda aí questões aí da internet, mas pedir para os companheiros aí estarem se inscrevendo, né, e não perder esse curso aí, que é uma oportunidade aí para entender o que foi o stalinismo, né, as consequências do stalinismo, né, então pedir para os companheiros aí se inscreverem. Bom, passado essa parte, a gente vai começar aqui no nosso programa, né? A gente selecionou alguns temas aqui importantes, tem muita coisa acontecendo, né? O finalzinho de ano aí, enquanto a esquerda está ficando de férias, saindo em recesso, né? A direita aí está pisando no acelerador e atacando, né, cada vez mais aí, né, nessa questão da terra, né? Tá muito, cada vez mais grave, né? Acho que a primeira pauta que a gente selecionou aqui, né, é que uma liderança aí de um assentamento no Pará, né, sofreu aí um atentado agora no início da semana,
né, Maria Márcia de Mello, né, ali no município de Novo Progresso, no Pará, né, uma região aí de muito conflito, né, uma região aí que tem muito pistoleiro, muito latifúndio, né, a grilagem de terra aí está correndo solta, né, então ela sofreu um atentado, né, ela estava, um motorista aí de uma caminhonete, né, foi e atingiu aí, né, jogou o carro aí em cima do veículo que ela estava, né, ficou gritando, né, segundo palavras delas aqui, você tem que morrer, miserável, né, então ela corre risco de vida, né, essa situação mostra o agravamento aí no campo, né, tá cada vez mais evidente aí a violência no campo, né, como saiu o relatório aí que a violência, a relatório da Comissão Pastoral da Terra, né, cada vez mais violenta, a violência aumentou muito no ano de 2020, né, então eu acho que esse é mais uma denúncia aí, né, do processo que vem acontecendo aí no campo com a direita, né, após o golpe isso aumentou muito, né, como a gente vem colocando, o governo Bolsonaro estimulando isso, né, tá cada vez mais violento o campo, né, tem tudo a ver com a grilagem de terras, né, essa liderança aí, né, ela é uma liderança num projeto de assentamento aí, né, um chamado Projeto de Desenvolvimento Sustentável, né, chamado Terra Nossa, né, ali tem dentro desse assentamento, né, tem um cálculo aí que tem 144, né, latifundiários que invadiram esse assentamento, né, que colocam aí as famílias num constante clima de terror, né, sofrem ameaças constantes, né, e isso, uma coisa que é interessante, assim, mesmo sabendo toda essa situação, né, nem o Ministério Público, né, que em geral do Ministério Público tem um ou dois ali que sempre tentam atuar aí, mas dessa vez não tem nada, né, o Ministério Público sabe do que está acontecendo, recebeu as denúncias, né, desses trabalhadores do assentamento, da própria liderança aí, Márcia, né, que sofreu o atentado, né, e o silêncio é total, né, então essas ocupações de grilagem, né, essa grilagem desse assentamento ocorrem com a conivência do Estado, né, a conivência do INCRA, né, e também a conivência aí do Ministério Público Federal, que não faz absolutamente nada, né, para retirar aí os invasores de terra, retirar aí a violência que que está acontecendo nessa região. Acho que outra informação que é uma maneira também de criar um clima de terror aí para expulsar as famílias, né? Essa liderança que sofreu o atentado, ela relata que a violência só não se né, os atentados aí não acontecem só com as famílias, né? Mas os latifundiários aí, os grileiros, utilizam também uma maneira de destruir, né, o sustento dessas famílias para forçar uma expulsão, né? O, a liderança, né, a Márcia relata que os pistoleiros aí também entram na fazenda, né, e matam o gado, né, as vacas, os bezerros, né, que é o sustento da família dela, né? Então isso vem acontecendo aí uma maneira de estagnar economicamente as famílias, né, e forçar, né, a expulsão dessas famílias do assentamento, facilitar, né, o que está ocorrendo. Outra denúncia é que nesse mesmo assentamento, né, a Comissão Pastoral da Terra fez um levantamento, né, que desde 2011, né, 5, né, lideranças integrantes aí do assentamento, né, famílias de sem terra, né, foram assassinados aí desde 2011, né, praticamente aí de 2016 para cá, né, tem um assassinato por ano, né? Então isso vem ocorrendo em 2018, 2019, né? Inclusive em 2019 o filho dessa liderança que sofreu o atentado, né, foi espancado e ameaçado de morte, né, numa comunidade próxima ao projeto de assentamento, né, e segundo consta aí até no processo, né, o filho dela, no momento que estava sendo espancado, né, os pistoleiros que espancavam faziam referência, né, à mãe dele, né, que é a liderança do assentamento, e a atuação dela,
né, dentro do assentamento aí, né, para expulsar os grileiros. E outro dado que chama a atenção aqui, que eu acho que tem tudo para mais do que provar que isso tem a ver com o governo Bolsonaro, é que esse projeto de assentamento aí, Terra Nossa, né, foi um dos assentamentos mais atingidos, né, pelo famoso Dia do Fogo, que ocorreu no ano passado, né, em agosto de 2019. Esse Dia do Fogo foi organizado pelos latifundiários, então eles combinaram, né, de no mesmo dia aí, os latifundiários todos tacarem fogo ao mesmo tempo, que criou aqueles incêndios gigantescos na Amazônia, né? E dentro desse assentamento, né, foi um dos mais atacados aí, né? E se registrou aí por volta aí de 197, né, quase 200 focos de incêndio dentro, né, desse projeto de assentamento, segundo, né, o site aí de notícias. Perdão. Perdão. Agência pública. Né, então, mostram aí né, como que a direita, né, tá atuando aí dentro dos assentamentos, né? Então acho que cabe a denúncia, cabe denunciar aqui, né, o que está ocorrendo, né? Vem se agravando, né? O pessoal, os latifundiários se acham, inclusive, no direito aí, né? Como organizaram, todos tacaram fogo, tem áudio no WhatsApp, já identificaram quem é, tudo, né? E o governo aí, Bolsonaro, não faz absolutamente nada. Pelo contrário, né, nesse momento aí do Dia do Fogo, né, quem ele prendeu foi indígenas, né, e integrantes da brigada de incêndio que nada tinha a ver, né, que estavam ali para apagar, né, os incêndios. Então mostra aí como que ocorre aí os ataques da direita aí contra, né, os assentados, né, as lideranças, os movimentos de luta pela terra. Bom, acho que aqui seguindo a nossa pauta, eu vou dar um pulinho aqui porque tem tudo a ver com o que está acontecendo, né? Não está na sequência, produção, mas eu vou colocar agora tem a ver com isso que está acontecendo no Pará. Né? Nessa semana, o governo do Pará, né, anunciou aí um mutirão, né, de validação do cadastro ambiental rural, né, para os latifundiários aí na região do Xingu. Né, para quem não sabe aqui, só colocando, esse cadastro ambiental rural foi uma manobra aí dos latifundiários, né, dentro do Congresso Nacional, aí, né, com todo o apoio. Não sei se vocês lembram da votação aí do Código Florestal, né, da alteração aí para beneficiar os latifundiários. Né, esse cadastro ambiental rural foi exatamente para ajudar os latifundiários e grileiros de terras, né, do país. Esse cadastro ambiental é assim: para você conseguir o crédito na sua fazenda, né, na sua propriedade, crédito rural, você precisa apresentar o documento. Se você é grileiro de terra, você não tem esse documento, né? Você não tem nenhum tipo de documento para comprovar que aquela terra é sua. O cadastro ambiental rural, assim, sem nenhum documento, sem nada, você vai lá e cadastra, né, faz o cadastro aí da sua suposta propriedade, separa o que é reserva, o que é área de produção, né, o que é beira de rio, lá, área de preservação permanente, esse tipo de coisa. E você apresenta isso daí, né, como se aquela propriedade fosse sua. Só que é a coisa mais absurda que existe, porque se você entrar numa propriedade, qualquer local rural, você pode ir lá, você pega um GPS, pega os pontos, registra lá tudo direitinho e cadastra aí no site dos órgãos governamentais. E aí você consegue, com esse CAR, você consegue crédito e você consegue, inclusive, dar entrada nos processos aí de regularização da grilagem, né? Então, você prova com esse documento, você prova que a terra é sua. E o governo do Pará, que já vem aí com diversas tentativas de legalizar a grilagem, né, legalizar as terras que foram roubadas do Estado, dos indígenas, né, das unidades de conservação, ele está fazendo esse multirão nessa região aí do Xingu, que também é uma região de extrema violência, né, contra os trabalhadores do campo, contra os indígenas, quilombolas, né, uma das áreas aí que tem muita
pegar os municípios aqui que eu não lembro de cabeça, né, os municípios que lideram o ranking, inclusive de desmatamento, né? Ai, me fugiu aqui o município. Mas o que é importante, né? Então fez muitas reuniões aí, né, nessa região para fazer propaganda, né? Então mostra aí que essa violência que tem agora, que a gente acabou de citar, tem tudo a ver com isso que está acontecendo, né? Porque se essas terras estão sendo legalizadas, né? Essas terras que não têm documento, que está na mão de poceiros, trabalhadores sem terra, dentro de assentamentos que ainda não foram devidamente aí legalizados, terras indígenas a serem demarcadas e muitas outras em processo aí de regularização e tal, né, os latifundiários vão lá com um pistoleiro e faz esse tipo de coisa para expulsar os poceiros e falar, e o latifundiário falar, isso daqui é meu e não tem nenhum tipo de questionamento. Ó, os municípios aqui, né, ficam próximos também da Transamazônica, né, chama Brasil Novo, Altamira, Medicilândia, Anapu, né, que é a cidade que foi assassinada, né, a missionária Dorothy Stang, né, e Pacajá. Então, assim, são só municípios aí, né, campeões aí da violência, do desmatamento. Então, assim, tudo isso daí tem a ver com o governo, com os governos de direita, com os governos do latifúndio, né, toda essa violência, porque existe esse estímulo, né, inclusive agora o governo apresentou que vai legalizar, né, para iniciar o processo de legalização, juntamente com esse processo de legalização vem o aumento da violência, como a gente está denunciando aí há muito tempo. Isso daqui tem a ver com o que a gente coloca, né, com a nossa bandeira de que precisa, né, formar comitês de autodefesa, treinar os assentados aí em grupos de autodefesa, né, para fazer frente, né, para se defender dos latifundiários e dos pistoleiros e das milícias que estão sendo formadas aí no campo, que já existiam, né, e agora são travestidas aí de grupos de empresas de segurança. A gente vai ter um tema aqui que a gente selecionou, que a gente vai colocar também do que vem ocorrendo. Então, fica aí a necessidade de formar grupos de autodefesa, né, da esquerda entrar e denunciar não só a legalização da grilagem, mas também o aumento da violência que vem ocorrendo aí de maneira cada vez mais intensa. Bom, outro que tem tudo a ver com o que a gente está colocando aqui, e que vai cair aqui como uma luva nesse processo, né? Que precisa escatológico aí que ocorreu essa semana, né? Que os indígenas aí do Maranhão, que também vem sofrendo aí muita violência, né? O Maranhão aí que tem bastante terra indígena, tá na mira aí dos latifundiários, do governo Bolsonaro, da direita, né? Os indígenas aí que têm, né, suas terras aí na mira aí dos latifundiários, né? Então estão denunciando, né? Vocês vão me desculpar se eu não sei pronunciar direito, né? Mas o povo indígena Memorturé Canela, não sei se é assim que se pronuncia, né? Que tem o seu território aí no município de Fernando Falcão, né? Que está aí a mais de 500 quilômetros de São Luís. Eles estão denunciando aí que uma estrada que cruza, né, o território deles, que já foi fechada, né, essa estrada traz graves problemas aí para os povos indígenas, né, já aumenta a violência, né, a gente vê muito disso daí, né, você abre uma estrada, né, começa a entrar ao facilitar a grilagem, facilitar a entrada aí de latifundiários até e ter acesso às aldeias, né, fora o transporte que fica constantemente, que mata ou caça, né, atropela os indígenas aí que estão transitando, né, na sua área e tal. Né, outro relato aqui é que desde quando a estrada foi aberta, né, os indígenas relatam aí que já houve casos de violência, né, e de sumiço, né, que nunca foi resolvido, né, de indígenas aí que estavam sendo ameaçados, e com a abertura da estrada, né, a ameaça aí se consolidou,
né, e os indígenas aí estão sofrendo mais violência. Outra coisa é que a estrada facilita a entrada do coronavírus, né? Como a gente sabe aqui, o governo não faz absolutamente nada, né? Então, no caso, não só no caso do coronavírus, né? Existe inclusive né, o governo deixa aí, né, o coronavírus entrar para enfraquecer os indígenas, né, que a aldeia fica em pânico, né, leva muita morte, pessoas a ficarem doentes, né, isso vai enfraquecendo a organização dos indígenas, né, isso foi feito na colonização e agora a direita tenta fazer novamente, né, no caso do coronavírus. E essa estrada aí que já foi, inclusive, decidido de fechar, né, os indígenas estão denunciando que a Polícia Federal, né, que a esquerda coloca aí, sempre recorre à Polícia Federal também, né, a mesma Polícia Federal que consolidou aí, que foi um dos pilares do golpe em 2016, que apoia aí o governo Bolsonaro, né, a Polícia Federal, né, forjou aí, né, um relatório, né, para abrir a estrada, né, colocou dados ali que não existem, né, dados aí mentirosos de que não tem muita movimentação na estrada, né, então é um negócio aí que precisa ser denunciado, né, porque a própria Polícia Federal, né, que ela, não vamos se enganar aqui, né, mas isso daí só vem com a nossa bandeira dos comitês de autodefesa, né, da organização aí dos próprios indígenas, né, trabalhadores sem terra e outros, de se colocar, porque ó, como a gente já viu aqui, o latifúndio, pistolagem, os governos atacando aí abertamente, né, os indígenas. A gente acabou de citar aí do Ministério Público Federal, que é conivente com a invasão, né, e a violência aí no assentamento, né, que a gente acabou de falar aí, que teve um atentado aí com uma liderança sem terra aí chamada Márcia. Né? Agora as forças de repressão, né, Polícia Federal, Polícia Civil e Militar, né? Então, contra tudo isso daí, os indígenas só podem confiar nas suas próprias forças. Né? Então, assim, para lutar contra a Polícia Federal, para lutar contra a abertura da estrada, né, é preciso aí de grupos de autodefesa, né, como já existem no Maranhão, né, os chamados Guardiões da Floresta, né, mas precisam ser mais equipados, mais treinados, né, e agir aí de forma mais firme também contra os órgãos do Estado, contra a própria FUNAI, né, como a gente vem denunciando aí, que o governo Bolsonaro usa a FUNAI e o INCRA, né, a Fundação Palmares, né, contra, né, esses órgãos que deveriam dar apoio, ele utiliza isso daí contra os próprios indígenas sem terras, quilombolas, né, para facilitar a vida dos latifundiários, aí, como a gente vem acompanhando, vem vendo aí de maneira cada vez mais intensa. Bom, uma outra informação aqui, que eu acho que essa é também tem a ver com esse aumento, né? O Senado golpista aí, né? Formado aí na sua maioria pela direita, né? Pelos representantes do latifundiário, né? Nessa terça-feira, né? Eles aprovaram aí, né? Um projeto de lei, né? Número 2.963, né? O projeto de lei que facilita, né, vamos dizer assim, é um primeiro passo, né, para iniciar aí uma venda em larga escala de terras para os estrangeiros. Né, esse é como toda a direita faz aí, né, mas esse é um atentado aí, né, mais um atentado muito grave, né, à soberania nacional. Esse projeto de lei é importante aqui porque ele como a gente fala aqui, né, o primeiro passo, né? Assim, como eles tentam liberar geral aí para os estrangeiros comprarem terra no Brasil, mas como é um negócio muito chocante e até um setor dos latifundiários se opõe, né, à compra de terras por estrangeiros, né? Como tem toda uma discussão aí de soberania, né? Discussão também da produção aí nacional, né? Dos interesses nacionais. Né, isso, inclusive, bate de frente com o setor do agronegócio, que vai ser engolido, né, por esses grandes monopólios aí do imperialismo, né,
nessas empresas do agronegócio, né? Então mostra aí que o governo não está muito, né, a direita aí do Congresso Nacional também não está muito interessada, né, nem mesmo em defender aí a soberania no campo, né, nem para os próprios latifundiários, né, como a gente tá vendo. A gente fala que é um primeiro, a gente está falando, discutindo aqui que é um primeiro passo, porque está indo na famosa aproximações sucessivas, né? Esse projeto aí, ele permite, né, que 25, né, os estrangeiros, né, pessoas físicas ou jurídicas, eles podem adquirir, né, que é interessante, até 25% da área de algum município. Então, fica o absurdo que é. Então, um estrangeiro, uma empresa estrangeira, né, pode vir no país e pode comprar, né, até 25% da área do rural daquele município. Né, já mostra aí o atentado que é, né, não é nem 25% né, de empresas, de propriedades, não, é 25% de áreas de algum município. É importante lembrar aqui que o Brasil tem municípios gigantescos na própria Amazônia, aí, o município de Altamira, são municípios aí do tamanho do estado do Sergipe. Né? Então, imagina, né, o que essa lei aí vai chegar, essa lei aprovada pelo Senado golpista, né, como vai chegar não só nesses grandes municípios, mas como vai afetar. Né? Então, é interessante aqui que tem um dado aqui, né, que a gente viu. Deixa eu baixar aqui que agora. Bom, se essa lei for, se as empresas estrangeiras virem aqui e comprarem tudo que eles têm direito pela lei, né, essa terra aí ficaria 2,12 milhões de quilômetros quadrados, né, do Brasil. Né, eu só falar, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, né, ficarão aí disponíveis, né, para compra aí pelos estrangeiros. Né. É importante porque isso é um atentado à soberania nacional. Né? A maior parte dos países proíbem estrangeiros de adquirir terra, né, em seus países. Né? Isso daí por uma questão fundamental aí de soberania, de segurança alimentar, né, de planejamento aí do desenvolvimento do país. Né? Então, e aqui, né, o Senado, inclusive boa parte dos senadores que aprovaram essa lei são do famoso centrão aí que a esquerda sempre corre atrás. Né? Então mostra aí o capachismo da direita nacional, né, que quer que isso daqui, que o Brasil se transforme novamente, né, numa colônia, né, como a gente está vendo aí, né, o caso esdrúxulo aí que está acontecendo. Bom, depois de mais essa denúncia aí, né, desse fato que ocorreu aí ontem, né, eu acho que chamar a atenção aqui para um caso que também é muito grave, né, que é o STF aqui a serviço dos latifundiários. Né? Bom, a primeira turma aí do STF, né, em votação aí na maioria, aprovou, né, que não tenha prisão domiciliar, né, que o indígena Guarani Caiová, né, Leonardo de Souza, né, que continuem em prisão dentro aí num presídio, né? Ele não tenha prisão domiciliar, apesar de ser indígena, né? Apesar de também outra coisa que o indígena é mais velho, tem um monte de problema de saúde, né? Tá no grupo aí de risco, né? Do coronavírus. Os presídios estão cheios de coronavírus, né? O Estado está transformando aí o presídio que já era uma sucursal do inferno, né? Agora está pior ainda, né? Já foi estabelecida aí a pena de morte, né? Com o coronavírus dentro dos presídios. Então o STF aí, né? Que também é outro órgão, né? Que a esquerda sempre corre atrás para atuar contra a direita, contra o governo Bolsonaro, decidiu manter, né? Esse indígena preso, né? Sem direito aí à prisão domiciliar, apesar de toda, né? O que já seria um absurdo manter qualquer pessoa, né? Nos presídios, né,
que a gente vem discutindo aqui, e com as condições de saúde dele, né? Aí, coisas que só vêm agravar, né? Não justifica, né? Mesmo que fosse uma pessoa que não tivesse sido preso por outros motivos, né? Mas o que vem a agravar aí ainda mais, né? Esse caso. Esse indígena Leonardo de Souza, ele foi preso por realizar um protesto, né? E nesse protesto, né? Agredir policiais. Né, tem lá, os policiais foram. É impressionante. A gente lê o processo aí, não me lembro o nome, né? Acusando o indígena, né? Agrediu, torturou os policiais. Assim, coisa absurda. Assim, nenhuma criança acreditaria nessa versão da polícia. Né? Quem aqui acredita que os policiais foram torturados pelos indígenas? É claro que isso daqui não ocorre. É lógico, os indígenas bater na polícia, isso daí, né, correr atrás, jogar pedra, tudo. Agora, quem é que vai acreditar, né, que os indígenas conseguiram aí enfrentar o batalhão e torturar os policiais? Ninguém vai acreditar nisso. O STF acredita, né, manteve aí ele preso, né, e assim, esse protesto, né, esse indígena aí, ele é pai, né, de um indígena que foi assassinado, né, um indígena que era agente de saúde, né, chamava Clodiode Aquile de Souza. Né? Esse indígena, ele foi assassinado no chamado massacre do Carapó, né, que é um município aí do Mato Grosso do Sul, que tem lá várias aldeias, ocupações indígenas, né, e ocorreu aí que nesse massacre aí, né, ficou conhecido, uma mega operação aí dos latifundiários, né, no massacre aí foram contados mais de 40 daquelas picapes e 70 latifundiários com pistoleiros aí fortemente armados, invadiram as ocupações, né, entraram atirando, atropelaram indígenas, espancaram, né, vários indígenas foram feridos aí nessa operação por bala, e o indígena aí, né, o Clodiode, que é filho, né, do indígena preso, né, que está preso aí por isso. Aí fica aí a pergunta. E aí uma coisa que é importante. Enquanto isso, os acusados aí, né, pelo assassinato e pela ação do massacre do Carapó, continuam soltos, né? Existe o processo, né? Tem a acusação. Até agora não foi feito absolutamente nada. Mas os indígenas respondem os indígenas não, os latifundiários e os pistoleiros respondem em liberdade. Já o indígena que protestou contra essa situação continua preso. E o STF humanitário, né? O mesmo STF que até hoje não votou, né, o impeachment e a anulação do impeachment fraudulento, né, da presidenta Dilma, né, depois de tudo que ocorreu, mostra aí o caráter, né, do STF, que não tem nada de democrático, não tem nada de humanitário e não tem nada aí de antibolsonarista, né, de controlar os excessos, né, da direita. Como a gente está vendo aí, não tem nada disso. Né? Então, assim, para os amigos aí, né, para os latifundiários, nada. Né? Para os indígenas que protestam, realizam protestos aí contra a violência policial, né, o rigor da lei, como a gente está vendo aí nesse momento. Né? E assim, o rigor da lei, né, só no caso, em alguns casos, né? Porque a lei também permite que o indígena fique preso em prisão domiciliar. Né? É importante colocar aqui também que assim, os indígenas atacaram a polícia, né? Por quê? Né? Porque o protesto ocorreu logo depois do massacre, a polícia foi chamada e chegou lá. Mas a polícia, principalmente do estado do Mato Grosso do Sul, atua abertamente contra os indígenas. Tem diversos casos. O próprio delegado da Polícia Federal, né, o Xavier, né, um bolsonarista aí, né, safado, né, que atua, está usando a FUNAI aí para atacar os indígenas, é um delegado da Polícia Federal que existe processo e ele é do Mato Grosso do Sul. E tem outros casos aí de envolvimento, né, tem inclusive processos aí contra delegados da Polícia Federal que avisavam os latifundiários que ia ter uma operação para prender esses latifundiários que cometeram aí massacre, assassinatos dos indígenas, como a gente está vendo. Então, assim, tem todo um aparato aí da Polícia Militar que atua abertamente contra os indígenas. Então, assim, os indígenas já tinham sofrido o ataque dos latifundiários. Né? Chegou
a polícia, os indígenas foram lá, já estavam fazendo um protesto, os indígenas foram lá e atacaram a polícia, né, achando que a polícia, né, inclusive assim, achando, né, vamos supor que a polícia foi lá para ver o que estava acontecendo e não para reprimir ainda mais, né, os indígenas para que aquela manifestação não, não perdesse o controle, né, não saísse do controle, né, e os indígenas realizassem mais ocupações ou fossem até atrás, né, dos latifundiários que tinham acabado de assassinar e agredir aí homens, mulheres, crianças, né, pessoas mais de idade, né, como a gente viu. Então, eu acho que esse é uma coisa aqui que tem que ser amplamente denunciada, né, que inclusive isso não aparece nada, né, a gente caçou aqui para... Não aparece nada na imprensa, nem de esquerda, né, minimamente progressista, né, que isso daqui deveria ser amplamente denunciado, amplamente denunciado. Indígenas, por exemplo, assim, não traz nenhum risco, depois de tudo isso que a gente falou, né, que já seria motivo suficiente para não ter nenhum processo, né, contra o indígena preso aí, não denuncia minimamente, né, essa ação do STF, né, de a pessoa aí que não traz nenhum risco para a sociedade, nenhum risco para ninguém, né, um senhor idoso, né, cheio de problema de saúde, no meio da pandemia não poder cumprir a prisão domiciliar. Né? Então, acho que é um absurdo, talvez seja é o mesmo que o juiz aqui de lá do estado de São Paulo fez para que não está querendo liberar, né, os presos para o final de ano aí, né? Porque eles não vão cumprir as regras do o protocolo aí contra o coronavírus. Mas em compensação, os presídios estão cheios de coronavírus e os presos aí morrendo, né, em larga escala aí por causa do coronavírus, né? Então isso tem que ser denunciado, né? Tem que ser denunciado que o STF é golpista, nenhuma confiança, né, no STF, nenhuma propaganda de que o STF pode ser minimamente aí usado na luta contra o Bolsonaro, minimamente humanitário, né? Então acho isso tem, se a gente começar a citar aqui os casos do STF, a gente vai ficar aqui falando até a próxima quarta-feira, né, sobre os casos aí absurdos do STF. Bom, nosso tempo aqui tá avançando. A última coisa que a gente gostaria que a gente selecionou aqui, se a produção puder passar, é o caso que a gente acompanha aqui, né, que a gente vem falando no assentamento aqui do extremo sul da Bahia, né, o assentamento Jaci Rocha, né, que praticamente está sob uma intervenção do INCRA aqui. Né, a gente relatou, denunciou bastante aqui na Causa Operária, né, que é o assentamento que a força, que veio o próprio pistoleiro aí, latifundiário, né, e agora secretário de Assuntos Fundiários, né, do governo Bolsonaro, Antônio Naban, né, que veio e trouxe a Força Nacional, né, montou toda uma operação farsesca aqui para expulsar o MST, expulsar as lideranças do assentamento. Né, então agora tem um processo aí, ele selecionou, né, elementos bolsonaristas, servidores bolsonaristas do INCRA para atacar agora, né, por dentro do assentamento, né, e está realizando aí um processo de expulsão das famílias, né, de lá, estão selecionando a dedo as famílias, né, para expulsar, né, e causar mais problemas, né, praticamente que é acabar com os assentamentos da reforma agrária. Então uma liderança aqui do extremo sul da Bahia está denunciando esse processo aí do INCRA dentro dos assentamentos, né? É um áudio, né, que está circulando aí nos grupos de WhatsApp, né, e nas redes sociais, e a gente vai passar aqui, se a produção quiser passar. Companheiros e companheiras, eu sou o Paulo César, dirigente regional do MST. Estou passando para falar da situação das famílias assentadas no assentamento Jaci Rocha. Primeiro, veio as empresas de estelionato para poder usurpar as famílias e cobrar dinheiro para poder vender título. O movimento e as famílias protestou e cobramos a vinda do INCRA. Segundo, veio a vinda do INCRA, junto com isso, o INCRA trouxe um aparato militar acusando os assentados de um monte de irregularidade que não existe na prática, que nunca existiu na vida do assentado. Depois o INCRA fez o trabalho de supervisão ocupacional e nesse trabalho o INCRA identificou que parte das famílias não estão na RB e parte estão na RB. Mas todas essas famílias que não estão na RB estão acampadas desde o início do assentamento, desde o início do acampamento há 10 anos.
e todas elas foram cadastradas pelo INCRA. Se elas não estão na RB, a culpa não é das famílias, da própria família, a culpa é do INCRA. E quando é agora, o INCRA aparece dizendo que as famílias que não estão na RB estão irregular e que vai fazer uma chamada pública para que qualquer uma família que está fora do assentamento, que nunca foi acampada, que nunca morou aqui, que nunca plantou e produziu aqui, possa concorrer o lote dessas famílias que já estão aqui há 10 anos acampada e há 6 anos no lote, plantando e produzindo. Para não bastasse isso, ainda essa semana o INCRA trouxe um grupo de 10 famílias e acampou aqui dentro do assentamento, que ontem não apareciam, elas não estavam mais, acampou aqui no assentamento, dizendo que essa família vai concorrer ao lote das pessoas que estão aqui acampadas. Então isso tem tirado a paz, tem provocado um clima de insegurança nas famílias que estão aqui assentadas no assentamento de Jaci Rocha, Antônio Araújo. Por isso nós vem denunciar, protestar e ao mesmo tempo repudiar essa decisão do INCRA. Que nós esperava do INCRA que o INCRA viesse para regularizar as famílias assentadas, para liberar os documentos dos assentados e para liberar crédito de produção para que os assentados pudessem continuar produzindo e avançando na produção. Um abraço e muito obrigado. Bom, a gente resolveu passar aqui esse áudio, que é importante, né? Uma denúncia aí da própria liderança da região aí do assentamento, né? Então mostra aí, inclusive, que é o que a gente vem falando aí, que o INCRA está sendo usado, né, para facilitar o trabalho do governo Bolsonaro, né? A FUNAI também está assim. Né, uma coisa que a gente vê na esquerda, falar, não pode criticar o INCRA, não podemos expulsar o INCRA, né? Mas o INCRA a gente esperou ele tanto tempo. Mas esse não é o momento de deixar o INCRA entrar em nenhum assentamento, de deixar a FUNAI entrar em nenhuma terra indígena, né? Porque quando eles vão entrar, é o que está acontecendo agora. Eles vão entrar para causar uma enorme confusão, né? Para enfraquecer a organização das famílias, né? Para expulsar as famílias. Essa RB, né? É relação de beneficiário. É um cadastro que o INCRA tem das famílias, né? Mas assim, como denunciou aí o companheiro PC aí, essa RB, as famílias estavam esperando o INCRA lá, porque as famílias estão, sei lá, 10, 15 anos na ocupação aí, no acampamento, né? Agora conseguiram um pedacinho de terra, né? E a RB não está adequada porque o próprio INCRA nunca foi no assentamento. Não é culpa das famílias. A família não está lá porque ela não tem condições. Ela não é um latifundiário que pegou aquele pedaço de terra, né? Ela não ter a RB, a culpa é do próprio INCRA. É como a gente viu aí, o INCRA já está trazendo famílias para ocupar, isso vai causar um grande problema, né? Vai jogar famílias contra família, trabalhador contra trabalhador, né? E é o que a bandeira que a gente sempre propagandeia aqui. É preciso expulsar o INCRA do assentamento. Não dá para conviver com esse tipo de coisa. O INCRA, a FUNAI, a Fundação Palmares, está sendo utilizada contra os movimentos de luta pela terra. Então é preciso, né, como a gente sempre vem falando, né, expulsar aí, né, não deixar entrar, não deixar a Força Nacional entrar, não deixar a polícia entrar dentro do assentamento, porque eles vão identificar quem são as pessoas que organizam, lideranças, né, pessoas que são importantes ali naquele assentamento, naquele acampamento, e vão expulsar, vão reprimir, vão perseguir essas pessoas. Bom, companheiros, nosso tempo aqui já se esgotou faz tempo. Vou ver se tem alguma coisa aqui no chat, mas rapidamente também. Bom, aqui os companheiros. Companheiro Luiz Gonzaga, boa tarde. Desta vez eu consigo, também boa tarde. O companheiro Adriano Teixeira, boa tarde, camaradas. Pedir aí para os companheiros curtirem e compartilharem aí o programa, né? Bom, então acho que é isso, né? Acho que para encerrar aqui, só reforçar para os companheiros se cadastrarem aí, se inscreverem na Universidade de Férias, né? O maior curso de formação da esquerda e mais tradicional também, é o curso sobre o stalinismo, né? Então não deixe aí de se inscrever, e é um curso imperdível. Pedir agradecer a todos aí para os companheiros que estão vendo, que vão ver posteriormente, né? E não percam o programa de Índio, né? O programa da Causa Operária TV, que aborda as questões indígenas, quilombolas, de luta pela questões ambientais, toda quarta-feira às 16 horas. Então, muito obrigado e até a próxima quarta-feira.